Olá, pessoal, aula 23, os desafios relacionados à área escolar. Artista autista hoje traz para vocês um pequeno resumo, né, daquilo tudo que a gente vem fazendo, construindo dentro do nosso protagonismo de artista autista, Seu Olhar Diz. Nós escrevemos com a Brisa Coelho um documentário falando de vivência na prática sobre identidades parentais e trazendo na vivência a realidade do nível 3 de suporte no Brasil. Nível 3 de suporte com deficiência intelectual no Brasil na área escolar. Vem comigo que eu te explico. Na realidade, a gente tem aí os tratamentos também nesse caminhar. Quando a gente fala de interdisciplinaridade, os tratamentos junto com a área escolar precisam fazer relatórios para que a gente possa chegar no trans multidisciplinar, que a gente ainda não tem nem o multi, quanto menos o trans. Então a gente não pode nem falar sobre isso em palestra, porque a gente estaria dando um tiro no pé. Voltando ao que eu estava falando, nós temos que pensar no seguinte: a área escolar não existe, o tratamento também está precário. Pagando um plano de saúde onde esses tratamentos relacionados ao nível 3 de suporte não estão dentro da especificidade. Então, nós tivemos aí, né, dentro do artista autista, brinquedos educativos que eu mesma criei e produzi e vendi para as instituições, com alinhavo, com dado sensorial, com questões cognitivas, quebra-cabeça, nós colocamos aí no artista autista e vamos colocar novamente. Nós tivemos também dentro do artista autista estudos com profissionais dentro da área, que fazem um trabalho há mais de 20 anos. Dentro do artista autista, nós tivemos também um documentário de um livro chamado Sangrando Vozes, com a Brisa Coelho, que eu já comentei, que é o Vivências na Práticas, né? Com identidades parentais. E dizer-lhes que a gente está ainda no caminho do livro didático, mas nós já temos quase digamos assim, umas 150 páginas, né? E eu trouxe aqui, eu imprimi, tá? Ele tá aqui, ó. Tá aqui ele. Tá aqui ele. Tá bom? Mas a gente vai mostrar aqui a primeira capa, o projeto Artista Autista, Seu Olhar Diz, apresenta para vocês Vivência na Prática com Identidades Parentais, que foi falado no documentário, metodologia adaptada na prática, eu sou protagonista, atividades lúdicas com habilidades cognitivas. Autora Ana Cláudia Lopes Oliva da Cruz, autora dos conteúdos didáticos e atividades lúdicas. Artista autista, vendo como protagonista, e aqui você é o protagonista também. Porque a gente constrói junto com vocês, tá? Vocês que estão aí do outro lado são os protagonistas. Bom, tá aqui impresso. A questão é, por que esse livro ainda não está pronto? E já está pago a editora, não é? Vem comigo que eu te explico. Nós temos os desafios da área escolar. Uma mãe de nível 3 suporte que tem um filho com deficiência intelectual e severo e que ela precisa estar de madrugada para fazer isso tudo aqui. Essas 150 páginas, fora as 200 e poucas que ela já fez aí com outros livros, né? Que está aí no computador e ela não teve tempo ainda de organizar. Então, a gente não tem tempo, a gente vai para de madrugada e a gente precisa dormir, a gente precisa descansar. Só que a gente não tem um minuto de refrigério, a gente não tem descanso, porque a gente chega na área escolar, não consegue criar rotina, porque eles só dão 50 minutos. Você vai para o órgão de cima, também o mediador não chega. Então, a gente tem essa dificuldade. E também, eu acredito que mesmo aumentando juridicamente, está defasado, porque não existe um planejamento escolar para que possa fazer um trabalho para todos. Então, a gente vê aí intervenção precoce sendo falada, a gente vê estabelecimentos com até um nível de apresentação muito legal, mas a gente, quando chega no nível 3, esse nível 3 ele não entra. Por que ele não entra? Porque precisa de um planejamento adaptado. E muitas das vezes o profissional se baseia ele tem que estar fazendo algo. Ele tem que estar, por exemplo, encaixando, ou ele tem que estar em atividade.
e esquece que ele é ele, o outro é o outro. Então, nós temos que adaptar para aqueles que já conseguem fazer algo e nós temos que adaptar para aqueles que ainda estão no processo, né? E o desafio justamente é esse, é levar a voz do nível 3 e também daqueles que estão inseridos e precisam ser incluídos através da minha vivência do nível 3 e os outros também, seja que tenha algo patológico ou não. Então, a gente, quando fala de inclusão, a gente fala para aqueles que têm e aqueles que não têm. A inclusão, o PEI é para todos, todos. Não existe para um ou para o P é para todo, a anamnese é para todo, inclusão é para todos. Então, por que esse nível 3 está sem área escolar? Porque eles estão com os pais. Os pais ficam com eles em casa para poder fazer algo ou até mesmo ficar ali, ó, nos cuidados dos pais, dos responsáveis, porque a escola não tem capacidade, não tem planejamento para estar com o nível 3 de suporte. Os profissionais que fazem trabalho também relacionado às questões do TEA, muitas das vezes encontram, principalmente a gente que vê aí pelo plano, tem dificuldade de trabalhar o nível 3 de suporte. Você chega na entrevista, na anamnese ou no PEI, olha só, pode trazer, fica tranquila, mas na prática começa a questão. Ah, ele não focou, ele não quis olhar, ele não percebeu. A gente vai criar o processo através de um passo e outro. A gente não vai conseguir fazer um processo numa aula só. É um andamento. A gente tem questões sensoriais, a gente tem questões cognitivas. Então, a gente vê aí palestras lindas, tudo muito bem explicado, mas quando chega na prática para o nível 3, não tem. Mas vem comigo que eu lhe explico. Dentro da minha metodologia adaptada na prática, a gente tem a construção didática do ensino. Então, onde a gente vai trazer, através de exemplos simples, exemplos práticos, algo que você possa construir, algo que você possa trazer para a sua clínica, escola, na sua casa, algo que você vai poder pedagogicamente, dentro dessa realidade, criar, elaborar. Ana, é difícil, porque ele já está grande, então a gente vai ter que realmente nivelar, tipo assim, começar do zero. Então a gente precisa entender o processo. A gente não vai conseguir aqui no Artista Autista pegar esse livro aqui, ó, e falar assim, ele você pode usar para alfabetização. Não, esse aqui é um livro de base, mas pode servir para aqueles que estão começando ou os que já estão no caminhar, porque cada um vai de acordo com o seu conhecimento. Se ele já sabe o que está aqui, ele vai só complementar. Se ele não sabe, vai ser um livro de base para aqueles que ainda estão caminhando. Beleza? Tá explicado isso? Então, se eu ainda não sei o processo, eu vou engatinhar. A criança, quando ela está aprendendo a andar, ela vai primeiro rolar, engatinhar. Muitos passam até pelo processo, que não é tão bom assim. Parece ser rápido, legal, mas não é tão bom, porque ele não curte o processo. Uma criança que passa direto para o copo, ela não pegou a mamadeira, ela não pegou a chupeta, mas é importante passar pelo processo, para ela poder ter as questões sensoriais bem perceptíveis nesse momento. Não só sensoriais, como a percepção de todo o contexto social também, daquilo que lhe pertence, né? Apontar, mostrar, né? Identificar, perceber e participar dentro daquele contexto familiar. Vem comigo que eu lhe explico. A questão da inclusão, precisa ser bem direcionada. Ou seja, a questão que muitas vezes a gente escuta é que se esse aluno não estiver fazendo algo, ele não tiver, por exemplo, jogando uma bola na cesta de basquete, ele não sabe, não faz, então ele não está incluso, ele está excluído. Na realidade, esse aluno que não consegue ficar sentado ou copiando o quadro, ele está excluído. Esse aluno que não consegue, de repente, estar com os coleguinhas no recreio, porque ele pegou o lanche, ele não consegue sentar, ele não consegue estar na rodinha, ele está excluído. Essa fala em 2000 agora, que vai entrar, 2026, né? A gente precisa entender que essa fala ela já está
fora do contexto, não tem mais como falar sobre isso. Não tem mais como falar sobre isso. As falas estão completamente erradas. A grande exclusão está vindo da falta de competência dos órgãos em relação a criar um monte de. No caso, nós temos aí o centro de referências, que nós temos lá o nome do Luiz Gabriel e não chamam. Por que não chamam? Nível 3 de suporte com deficiência intelectual. É a grande dificuldade. Não é a questão do autismo, é quando você vê lá o nível de suporte, as pessoas, correm. Por que não colocam o Gabriel, o meu filho, dentro da instituição ou dentro do tratamento? Porque não tem planejamento para isso. E muitas das vezes você tem que escutar que você tem que ter recurso, que você tem que ter instrumentos, que você tem que ter dinheiro, que você tem que ter um profissional específico. A falta de amor à questão da inclusão precisa ser uma questão quando eu falo amor, né, é olhar ao próximo. Eu, como profissional, eu tenho 30 crianças, ou às vezes dentro de uma sala de 6º ano, 30, 40 adolescentes que eu tenho como professor que dá conta. Se eu não tiver um pouco de amor para dar conta, claro, eu recebo o meu salário, mas se eu não tiver um pouco de amor daquilo do meu comprometimento, da minha aliança com o magistério, mas muitas vezes eu também posso fazer um trabalho voluntário e não receber por isso. Nós temos aí instituições com médicos trabalhando em outros órgãos, que eu não vou dizer nome, porque é até uma questão de ética, que eu conheço instituições de anos, e olha, dentro do autismo, que as pessoas estão trabalhando, aliás, mais de uma, gratuitamente, porque não estão recebendo. Elas vão pelo compromisso a que elas honraram com a profissão. Elas honraram o compromisso com a profissão e com aquele estabelecimento. Então, elas vão doar aquilo e ficam até numa situação de não fechar. Então, tem muitas questões de bazar ajudando, tem muitas questões de serviço social, projetos sociais. Então, é muito importante a gente compreender o porquê que esse nível 3 não entra. Ele não entra porque se o nível, os outros que já estão ali, já estão com dificuldade, imagina o nível 3 que para uma instituição, que para uma escola, porque precisa que leve no banheiro, precisa que dê banho, porque às vezes perde a questão da irritabilidade, a questão de não se regular, tem que dar às vezes um banho, tem que ajudar também na higiene pessoal, tem que dar almoço, enfim, você tem que estar ali. Principalmente aquela criança que muitas vezes tem a questão da agressividade, né? E nós estamos vendo aí os vídeos que a gente vê aí, que a gente vê para aqui, né, no Instagram ou em outro lugar, ou na televisão, de casos graves e que não e muitas das vezes até um caso muito que dê para relevar, mas a escola não está preparada para intervir, ou seja, a escola não está preparada para pegar o aluno e conversar e tentar acalmar, ou então se for uma crise, que muitas vezes pode ser confundido com uma birra, e birra é uma coisa, crise é outra. Por isso que a gente traz no nosso livro, no nosso contexto aqui, que não pode faltar de jeito nenhum, em livro nenhum, né, a questão que é importante do fato, causa e consequência, não é isso? Que a gente aprende, fato, causa e consequência. Então, a gente precisa estar preparado para quando a gente pegar esse aluno, a gente registrar isso, né? Deixa eu achar aqui. Uma das folhas que eu coloquei do livro aí para vocês, né? Dessas 100 e poucas páginas, 100 e quase 40 páginas, nós temos aqui o sistema de valores. Sistema de valores, causa, fato e consequência. E que a gente vai explicar isso aqui na próxima aula. A importância do fato e da causa e consequência é um registro diário que você pode fazer. Diário, porque você está trabalhando dentro do fato, causa e consequência, a linha comportamental, para quando ele passar para outra turma, você ter isso registrado e você entender porque naquele momento aconteceu isso, por que aconteceu, o que aconteceu antes e depois, o antecedente, né?
e aquilo que vai acontecendo sucessivamente de acordo com os fatos. Então, a gente entender o que aconteceu naquele momento, e você tem tudo ali registrado. Um dos registros, né, desse caminhar aqui do nosso andamento, do nosso pequeno livro, para que a gente possa entender com clareza, com a importância disso. E se muitas das vezes a gente tem que escutar que o nível 3 não está, é o excluído. Estamos tendo aqui na escola tal a dificuldade de matrícula, temos aqui a dificuldade de mediador, estamos tendo aqui a dificuldade de professores, estamos tendo aqui a dificuldade da escola entender os comportamentos. Gente, a exclusão é o sistema está excluído, porque eles não têm planejamento, eles não têm didática, eles não têm forma lúdica, eles não trabalham a linha comportamental, eles não têm preparo, eles não sabem nem receber. Então, não somos nós que somos excluídos. Nós estamos aqui, colocamos todos os dias o nosso trabalho, sem dormir, sem descansar, sem tirar férias. São 7 anos que eu estou aqui sem tirar férias. Pensando em voltar em novembro, mas não tem como, porque as notícias vêm, as situações vêm, e agora nós tivemos uma colocada pelo professor Luciano, de que a reabilitação, eles estão tentando tirar, né? Essa reabilitação, que ela é super importante, que entra com vários profissionais específicos. E aí, quando entra a especificidade, você não tem campo. Eu fui uma das primeiras as pessoas a pedirem, colocarem o nome dentro do primeiro centro, que diz que é o primeiro centro de referência, que não é no Brasil. O primeiro centro de referência está a realidade é essa, falido, e que esse outro está sustentando uma outra base. E o que acontece nesse sustentar? Vira uma bola de neve. Ou seja, a questão da exclusão não é de nós que estamos aqui 24 horas no radar. E também, falando da minha vivência, eu cuido da minha mãe, que está em cima da cama, necessitando de cuidados. Médico, remédio, cuidados diariamente, ao levantar, ao ir no banheiro. Então, se eu não tenho um lugar para deixar o meu filho, quando eu digo lugar para deixar, é aquele lugar que fica de segunda a sexta, pelo menos umas 3 horas certinho, né? Que fosse 1 hora, depois 2 horas, depois aumentando gradativamente esse horário. Se eu não tenho um lugar para deixar, porque nós temos aqui algumas instituições e temos a escola especializada e temos a PAI, que inclusive fez um PEI maravilhoso, um PEI perguntando tudo sobre as questões, seja familiares, seja profissional, seja aquilo que o Gabriel ele costuma fazer, tudo, perguntou tudo. Nós tivemos um PEI maravilhoso e a PAI super empenhada em ajudar. Só que na PAI nós só temos 2 dias, né? E só à tarde, não é o dia inteiro. Mas estão fazendo a parte deles. Agora, uma instituição que fique 40 minutos, a outra, a escola, 50 minutos, não é exclusão para nós que estamos aqui estudando e entendendo esse processo sistêmico, que o que está nos estudos não está na realidade. Então, a exclusão é para o sistema que ainda não entendeu o processo e para aqueles que ainda estão presos assim dentro de um círculo, rodando em círculo. Porque se nós fizermos um jogo de tabuleiro, exemplo, em Florianópolis, nós vamos fazer o mesmo jogo de tabuleiro no Acre, mesmo que seja de papelão. E o de Florianópolis seja de papel. Não importa o jogo. O jogo ele tem que servir para o mesmo
o mesmo jogo, mesmo com a mesma função, mas o material ele pode ser diferente. Então, se a gente ainda não entendeu isso, o que é inclusão? A inclusão é para todos. Todos têm direito de estar no mesmo contexto, muitas das vezes com materiais diferentes, mas o contexto tem que ser o mesmo, senão nós vamos estar rodando em círculo. E quem entende de inclusão vai falar: nossa, é por isso que não tem a inclusão, porque o sistema não faz o acolhimento. Mas não é o sistema que tem que fazer o acolhimento. Quem tem que fazer o acolhimento é o que realmente é a escola, né? A escola, com os seus profissionais, que vão fazer acolhimento baseado num planejamento que seja acessível a todos. O sistema só vai ali dar o suporte necessário para que tenhamos, ou seja, profissionais capacitados, que tenhamos escolas preparadas, escolas que não estão caindo o teto na nossa cabeça. Ainda tem também a questão da estrutura que eles nem mexem. Está caindo na cabeça, tem várias instituições aqui no Rio que você entra, o banheiro precário, tudo, as portas caindo, as paredes, parece que você está dentro de uma coisa que você está vendo que a estrutura vai cair a qualquer momento. Então, o que a gente tem que melhorar a estrutura para que a gente possa ter aí todos dentro desse padrão, desse contexto, todos como eles falam, incluídos. Porque na inclusão, mesmo aqueles que estão em casa, eles pensam. Agora, o que acontece é que muitas das vezes esses pais estão desgastados, desmotivados, cansados, exaustos, muitas vezes adquirindo certos problemas de saúde, devido a não ter um lugar para deixar o seu filho. E aí vem aquela pergunta: e se fosse o seu? E se fosse o seu filho? Você estaria rindo, achando interessante, bonito o que está acontecendo? Claro que não. Porque se eu sou uma mãe proativa, que busco, que pesquiso, que estudo, que estou alinhada às coisas mais assim acessíveis, que estou estudando, que estou sabendo do que há o que está acontecendo, eu vou realmente colocar o quê? A importância daquilo que eu aprendo. E muitas das vezes a fala é tão enraizada que Joãozinho tem que estar fazendo para ele estar sendo incluído. Essa fala já era. Joãozinho também pode não estar fazendo e ser incluído. Porque se ele tem uma hidrocefalia ou se ele tem uma paralisia cerebral e ele é um cadeirante, ele vai dançar igual o outro Pedrinho. Só que ele vai dançar na cadeira de roda. Se ele tem um problema que seja de não copiar do quadro, alguém vai pegar a folha e vai passar para ele e vai ler para ele. Então a gente não tem mais esse grau de dificuldade. A única coisa que a gente tem, uma estrutura péssima e muitas das vezes recursos que não são acessíveis, não tem adaptação, não tem planejamento, não tem objetivo, não tem estratégia, não tem absolutamente nada que compõe algo da inclusão. Então o erro não é dos pais, o erro é do sistema que precisa estar junto com as escolas e mudar isso, porque não adianta a gente colocar uma sala linda de psicomotricidade, uma sala linda de sensorial, uma sala linda de artes, uma sala linda de dança, uma sala linda de um monte de coisas interessantes, multidisciplinares, se a gente sabe que as escolas não são para todos. Aí, sabe o que vai acontecer? Nós não temos alunos com senso crítico, nós temos alunos que vão aprender naquela metodologia, naquela forma de ensinar, naquela forma prática, e vão ter as habilidades que muitas vezes vão estar no campo do mercado, mas nós não vamos ter a inclusão para todos. Então, a inclusão para todos fica como uma inclusão disfarçada, mascarada perante a sociedade. Chega quem consegue, quem não consegue fica para trás. Essa é as questões sociais.
sendo que o nível 3 de suporte existem pais, existem mães, existem famílias que estão colocando a sua voz em prol dessa capacidade, desse empenho, desse dinamismo de dizer-lhes que é possível, o nível 3 de suporte está incluído sim, mas a gente tem que respeitar o processo dessa criança. A gente tem que respeitar o processo desse adolescente. A gente tem que respeitar os seus avanços e as suas limitações. A partir do momento que a gente respeitar isso, nós podemos dizer que o sistema está inclusivo. Porque não é os pais que não estão, ou nossos filhos não estão. É o sistema que está alinhado a pessoas com a mente assim. Se a sua mente for assim, olhando só para um lado ou outro, a gente realmente tem aí um sistema robótico. A palavra seria esse, um sistema robótico, aonde nós precisamos sempre ter dentro desses conteúdos o aprimoramento das atividades, né? E que ajudam no desenvolvimento do quê? Das crianças, dos adolescentes. E eu escrevo um pouquinho da importância do projeto, né? Qual é o objetivo? Está escrito aqui. Só para vocês terem um pouquinho uma degustação, né? Uma pequena degustação do nosso livro aqui. Olha só que legal. Tá? O que eu escrevo aqui? Qual é o objetivo do Adaptar para Vencer também? Cada perfil aqui no Instagram, ele tem um objetivo, né? Mas pode ser que o Adaptar para Vencer ele esteja mais de linha de frente com a questão da inclusão. Tem como objetivo levar o conhecimento para todas as idades. Hoje, o projeto Adaptar para Vencer, que nós também temos aqui a questão do aprendizes nós colocamos arquitetos inclusivos, né? E nós temos Adaptar para Vencer, inclusão, se expande sem fronteiras. Você que adquiriu, e aí nós vamos prestar atenção qual é o objetivo, né, desse Adaptar para Vencer? É trazer justamente o nosso pensamento em relação a essa inclusão. De como você, que muitas das vezes recebeu o diagnóstico, e muitas das vezes já sabe que a sociedade ela é uma mentalidade, muitas das vezes, arcaica, antiga, uma mentalidade de que quem não está dentro está excluído e que você não tem oportunidade, que você não pode ter tratamento, porque você tem que ter recurso financeiro, você tem que ter um mediador do lado do seu filho, você tem que ter uma escola que acolhe, você tem que ter profissionais habilitados para isso. E a gente já sabe que não tem. Senão a gente não teria números de nível 3, número, né? Eu estou falando do número de nível 3 fora das instituições e lutando aqui, seja no Instagram, seja na escola, para ser incluídos. Quando eu falo nível 3, eu estou falando do severo, né? Daqueles que realmente não conseguem ficar sentados, assim como nós temos o caso do TDAH e também tem as comorbidades, da impulsividade, das questões de não ter um controle inibitório como a gente gostaria, de um ponto de equilíbrio, de algo realmente que seja significativo dentro daquela aprendizagem cognitiva, para que essa criança fique mais concentrada e realize o seu trabalho, né? Então, a gente tem essa dificuldade aí exposta nesse momento. Então, eu deixei aqui um pedacinho para vocês, um pequeno gesto do nosso livrinho, que temos a grande dificuldade pela questão de tempo. Eu tenho que ir para de madrugada, num cansaço e muitas vezes exaustão, porque eu cuido de dois dependentes. Então, o que acontece no artista ou autista? Que muitos que estão chegando não compreendem muitas das vezes, têm a dificuldade de compreender o que a gente muitas das vezes quer passar. A gente aqui está falando justamente, mais especificamente, da vivência, mas a gente entra em outros também.
outros dados importantes também. Então, um desafio escolar é a falta de preparo, a falta de planejamento, a falta de amor à profissão, a falta do compromisso com a área escolar, a falta de valorização dos professores, a falta de oportunidade em relação a todas as habilidades específicas, porque quando nós elaboramos o planejamento do Educandário Gonçalves de Araújo, a gente incluiu no turno da tarde aula com instrumentos, aula relacionada às habilidades cognitivas, a tudo aquilo que é importante para aquela criança aprender como extracurricular, nós inserimos e incluímos todos que no caso eles iam por áreas, eles escolhiam algo que eles quisessem fazer para complementar o estudo. Ou seja, o turno da tarde era para aprimoramento. Então, vocês que curtem aqui o artista autista inspira e adaptar para vencer a inclusão, estejam aqui que a gente vai entrar profundamente nessa área escolar, ok? Vamos lá? Curtem, comentem e compartilhem. O desafio é fazer com que o sistema seja incluído.